E aí pessoal, beleza? Aqui mais uma vez é o professor Romiel e aproveitando que hoje é dia 22 de abril, é mais uma data comemorativa, né? Ontem nós tivemos o dia de Tiradentes e eu trouxe um videozinho falando para vocês um pouquinho sobre a história dele e da Inconfidência Mineira. E hoje é dia 22 de abril, é o dia do descobrimento do Brasil, né? Daqui a pouco a gente vai botar em xeque aí esse termo descobrimento, mas vamos utilizar ele por hora, né, na falta de um termo melhor. Bom, como é hábito meu já, antes de falar do fato, do descobrimento de fato do Brasil, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né? O descobrimento está incluído dentro da chamada Grandes Navegações. Vou colocar uma imagem para vocês aí. As Grandes Navegações se iniciaram no século XV e ganharam força no século XVI. Foi o momento em que os países mais avançados, mais desenvolvidos economicamente falando também, no caso Portugal e Espanha, se dedicaram a aventuras marítimas, a explorar locais nunca antes, mares nunca antes navegados. Eles conheciam até um certo ponto do Oceano Atlântico. O resto era apenas um grande escuro, totalmente desconhecido e, é claro, um grande risco, um grande perigo que eles corriam. Mas as grandes navegações vão fazer com que eles primeiro cheguem até as Índias, né? Aí no outro mapa vocês vão ver a circunnavegação da África saindo de Portugal e de Espanha, essa pontinha aqui da Europa, e dando a volta no continente africano. Foram várias viagens necessárias para que eles conseguissem alcançar o seu objetivo, que era chegar às Índias. Índias, no caso, a gente está se referindo à Ásia como um todo, mas eles chegaram realmente onde hoje se localiza a Índia. Vocês estão vendo aí na imagem, né, Calicut, na Índia, foi o local onde os portugueses chegaram. Então, dentro desse contexto das grandes navegações, os portugueses vão chegar até onde hoje se localiza o nosso país, até o Brasil. O primeiro navegador, na verdade, a liderar uma esquadra, foi o famoso Pedro Álvares Cabral. Cabral era um navegador que tinha alguma experiência, sim, em navegação, mas não era dos mais experientes. Existiam nomes mais cotados para uma grande viagem como essa, né? Até como Vasco da Gama, Fernão Dias, entre outros. Mas ele conseguiu ser escalado, vamos dizer assim, para fazer essa grande viagem. Até hoje, os historiadores não chegaram a um consenso sobre essa viagem empreendida por Pedro Álvares Cabral. Se havia realmente um objetivo de alcançar uma nova terra, ou se ele estava apenas tentando circunnavegar o continente africano, como outros navegadores portugueses tinham feito antes dele, nos anos anteriores a 1500. Mas como ele fez um trajeto um pouco diferenciado, mais distante da costa africana, realmente leva a gente a compreender que ele estava em busca de um território novo, de um novo mundo, uma nova terra. Lembrando que a América, mais precisamente a América Central, já era conhecida desde o ano de 1492, quando Colombo chegou até o território americano. Porém, a região mais ao sul, que é onde fica o nosso Brasil, era até então desconhecido, e ele foi o primeiro que conseguiu. Ele liderou 13 navegações que levavam entre 1.200 e 1.500 homens. Saíram no dia 9 de março de 1500 e chegaram justamente no dia 22 de abril de 1500. Apesar deles terem visto a Terra nesse dia, que é relembrado no dia de hoje, eles só desembarcaram no dia 23, no outro dia. E aí eles tiveram contato realmente com os indígenas, né, que eram chamados de índios, porque Colombo achou em 1492 que tinha chegado até as Índias, e daí pegou o nome índios. No primeiro contato com os povos nativos, vocês estão vendo nessa litografia, a gente percebe
que foi um contato pacífico. Os índios não portaram armas, assim como os portugueses também não tinham objetivos de combate. Eles tiveram um contato bastante amistoso, bastante curioso, até porque eles eram muito estranhos uns aos outros. Os índios não usavam roupas e os portugueses já usavam aquelas roupas grandes, né, com botas e chapéus e tudo mais. E tanto de um lado quanto do outro houve uma grande estranheza. Eles realmente não estavam acostumados com aquela vestimenta e nem com a aparência física. Um povo, né, observando o outro povo. O escrivão que acompanhou as navegações dessa primeira comitiva, dessa primeira expedição do Pedro Álvares Cabral, foi o famoso Pero Vaz de Caminha, que foi também o primeiro a escrever sobre o território brasileiro, escrever sobre as belezas do Brasil, né, na famosa carta de Pero Vaz de Caminha. E ele vai dizer que os índios eles eram pardos, né, eles eram mais escuros que os portugueses, mas de feições muito bonitas. Então eles vão se agradar dos índios e vão elogiar tanto a beleza do Brasil como a beleza dos próprios índios que andavam, no caso, andavam sem roupa, porque era da cultura dos povos indígenas. Esse contato foi inicialmente pacífico e no dia 26 de abril de 1500 foi rezada a primeira missa. Lembrando que as missões, a expansão marítima, além de ter um caráter econômico, tinha também um caráter religioso. E em todas as expedições havia a presença de religiosos, que no caso fizeram a primeira missa no dia 26 de abril. Depois de um tempo em território brasileiro e de uma troca de presentes, né, alguns índios chegaram a conhecer as embarcações dos portugueses, foram de canoa até as maiores embarcações, os maiores navios, conheceram lá os navios, que era uma coisa desconhecida deles, não quiseram experimentar o vinho, né, ficaram meio estranhos àquela bebida, e nós podemos dizer que nesse momento houve sim uma troca cultural e uma troca pacífica. Essa relação entre portugueses e índios, ela vai mudar com o passar do tempo, principalmente a partir do momento em que os portugueses vão encontrar riquezas no Brasil, sendo que a primeira riqueza, o primeiro item considerado valioso para os portugueses, foi justamente o famoso pau-brasil, né? Aquela árvore que tinha abundância no litoral brasileiro, tanto que deu o nome posteriormente de Brasil para o nosso país. Os primeiros nomes a serem dados à nossa região foi Ilha de Veracruz, porque acreditava-se que aquela ponta de terra que hoje é Porto Seguro era, na verdade, uma ilha. E depois, com a maior exploração do território, eles notaram que era um continente, e não só uma ilha. E aí deram o segundo nome de Terra de Santa Cruz. Sempre nomes muito ligados à religiosidade. Portugal é um país extremamente católico naquele momento e até hoje. No dia 2 de maio, eles seguiram o caminho para as Índias. Voltaram à sua trajetória normal. Ou seja, naquele primeiro momento, o Brasil ficou conhecido, ficou registrado, mas não ficou ocupado. Ou melhor, apenas algumas pessoas ficaram vivendo com os indígenas, que eram 2 aprendizes e 2 pessoas que tinham sido degradadas, tinham sido levadas para serem punidas, saindo de Portugal e ficaram no Brasil. A colonização efetiva do Brasil só vai se dar 30 anos depois, né? Ou melhor, 32 anos depois. Mas isso é uma história que eu vou contar mais adiante. Bom, antes da gente finalizar, é importante falar que muitos historiadores e alguns livros, algumas enciclopédias, consideram o espanhol Vicente Yáñez Pinzón como o primeiro navegador a chegar até o território brasileiro. Ele teria chegado alguns meses antes, no dia 26 de janeiro de 1500, e ele teria atracado no Cabo de Santo Agostinho, no litoral pernambucano. Então, existem sim indícios, existem registros desse momento que teria sido de um espanhol e não de um português, o primeiro a descobrir, entre aspas, o território brasileiro.
né? Carece de mais fontes, carece de mais pesquisa, mas um fato curioso, no ano de 2019, no ano passado, o município de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, passou a ensinar nas escolas que o primeiro a chegar ao Brasil não foi Pedro Álvares Cabral, e sim justamente o espanhol Vicente Yanes Pinzón, que já tinha sido um navegador bastante conhecido, tanto que foi um dos principais homens a acompanhar Cristóvão Colombo na descoberta da América em 1492. Ele era um dos comandantes de uma das 3 embarcações. Se eu não me engano, era da Pinta, né, que eram Santa Maria, Ninha e Pinta, as 3 embarcações lideradas por Cristóvão Colombo. Então fica aí registrado essa teoria, né, considerada por muitos historiadores, de que não foi Portugal a primeira nação a chegar ao Brasil, mas sim a Espanha. Bom, para a gente encerrar esse nosso vídeo, vamos, é claro, botar em xeque aqui, botar em questionamento o termo descobrimento. Ele não é um termo muito recomendado, porque quando você fala que descobriu, é como se aqui, naquele local ali não houvesse nada, não tivesse ninguém. E Portugal descobriu, revelou aquele local. Isso é uma visão eurocêntrica, ou seja, que coloca a Europa como centro, como principal, e acaba, vamos dizer assim, desvalorizando o povo que já vivia, os índios brasileiros, que viviam uma comunidade extremamente, vamos dizer assim, desenvolvida, muito complexa, com características sociais, culturais e econômicas muito próprias dos brasileiros, dos índios brasileiros, e você querer dizer que não havia Brasil, não havia sociedade antes da chegada de Cabral, é uma visão extremamente equivocada. Então a gente precisa sim trabalhar esse termo, a gente até pode utilizar o termo descobrimento, mas tendo em mente que não foi um descobrimento de fato, de que ele encontrou um Brasil, sim, mas um Brasil habitado, um Brasil com um povo que tinha cultura, que tinha línguas, que tinha religiosidade e que tinha uma história própria, apesar de não conhecerem a escrita, mas tinham uma história já bastante própria e bastante complexa. Inclusive vai ser tema de um outro momento nosso, falar sobre o período pré-cabralino, o período anterior à chegada dos portugueses ao território brasileiro. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.